Dando continuidade ao nosso estudo sobre os aspectos penais da Lei de Drogas, né, de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13.840 de 2019, 13.964 de 2019, pacote anticrime, vamos falar agora de alguns crimes, né? Então, vamos falar sobre o tráfico privilegiado e outros crimes que também estão previstos no artigo 33 da Lei de Drogas, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando da participação no crime, né? De participação no uso indevido de drogas. É o crime previsto no parágrafo 2º do artigo 33, né? Nós vamos ver ainda alguns crimes aqui do artigo 33, como eu falei inicialmente. E esse do parágrafo 2º diz: induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido da droga. E prevê uma pena de detenção de 1 a 3 anos, né? E multa de 100 a 300 dias multa. Vejam que aqui nós temos uma infração cuja pena mínima é de 1 ano. Então, é possível aqui a suspensão condicional do processo, tá? Bom, vamos lá. Apesar dessa figura estar inserida no artigo 33, esse crime não é considerado equiparado a hediondo, né? Até mesmo porque o artigo 44 dessa lei de drogas não estende as vedações a esse delito do parágrafo 2º, né? Nós ainda iremos falar em momento oportuno sobre esse artigo 44 e as suas vedações. Bom, em relação a essas condutas incriminadas nesse parágrafo 2º, nós temos 3 possibilidades distintas, né? Temos a possibilidade do agente induzir, que é criar, incutir, colocar, fazer brotar a ideia na cabeça de outra pessoa. Ou seja, o terceiro não tinha a intenção de fazer uso da droga, mas foi convencido pelo agente a fazer esse uso da droga. Instigar. Nesse caso, o agente limita-se a reforçar, estimular uma ideia já existente na mente do agente. Então, aqui, ele fortalece a intenção de um terceiro, uma intenção que o terceiro já tinha, de usar drogas. E o auxiliar, a conduta de auxiliar, do verbo auxiliar, aqui existe uma facilitação material do uso indevido de drogas por terceiro, né? Geralmente aqui está ligado ao fornecimento de elementos que permitam o consumo dessa substância entorpecente, né? Exemplo, professora, alguém que empresta o seu carro para que alguém se dirija a um local de venda de drogas para adquirir uma determinada quantidade de droga para o seu próprio consumo. Então, quem emprestou o carro, sabendo que estava emprestando, né, para que alguém vá ao local e compre droga para si, está prestando esse auxílio, né? Agora, esse auxílio destinado ao uso indevido de drogas não pode abranger o fornecimento da droga em si, né? Porque se abranger o fornecimento em si da droga, aí o agente vai responder pelo 33 caput, né? Na modalidade vender, oferecer, entregar, consumo, etc. Então, por força do princípio da subsidiariedade, essa conduta do parágrafo 2º do 33 só é aplicada subsidiariamente ao crime do 33 caput, né? Então, por exemplo, o agente, ao invés de emprestar seu carro para que o terceiro fosse até o determinado local comprar drogas para o próprio consumo, o agente que iria emprestar esse carro, em vez de emprestar, ele próprio dirige o seu carro, compra a droga para fornecer ao consumo de terceiro. Então, aqui se adequa ao caput do 33 e não a essa modalidade de auxílio do parágrafo 2º, certo? Agora, é indispensável que a conduta do agente vise
a pessoa determinada, porque se for um incentivo genérico, dirigido a uma quantidade incerta de pessoas, a gente não tem esse crime do parágrafo 2º. Aí, dependendo do caso concreto, vai estar caracterizado, por exemplo, o crime de apologia ao crime, né, lá do 287 do Código Penal. Bom, quando é que esse crime está consumado? Ele está consumado, só estará consumado com o efetivo uso da droga pelo terceiro, né? Não é com a simples conduta de induzir, instigar ou auxiliar. Aqui nós temos um crime de natureza material, né? Então, a reunião de todos esses elementos de sua definição legal e a consequente consumação desse delito só estarão aperfeiçoados com a ocorrência do resultado, né? Que resultado? O uso da droga pelo terceiro, certo? Que mais? Marcha da maconha, professora. Marcha da maconha é considerada difusão do vício, difusão do tráfico de drogas? Pessoal, a marcha da maconha é um instrumento de participação popular que tem o objetivo de alertar a comunidade, ou sensibilizar, melhor dizendo, a comunidade, as autoridades governamentais, né, principalmente o Poder Legislativo, para o tema referente à descriminalização do uso de drogas, né, ou de qualquer substância entorpecente, pode ser específica ou não. E teve uma polêmica muito grande em relação se a marcha da maconha estaria sendo feita apologia ao uso de drogas, né? Mas o entendimento que tem prevalecido é de que essas marchas não tipificam os delitos de incitação ao crime do 286 do Código Penal, não tipifica o crime de apologia de crime ou criminoso do 287 do Código Penal, e que também não caracteriza o delito do 33, parágrafo 2º da Lei de Drogas, né? Por quê, professora? Porque o exercício da liberdade de expressão na busca pela descriminalização de um ilícito penal não pode ser considerado como ofensa à paz pública, nem ofensa à saúde pública. Por isso que o STF, no julgamento dessa ADI aí que eu coloquei para vocês, resolveu dar uma interpretação conforme a Constituição, né? Deu uma interpretação a esse parágrafo 2º conforme a Constituição. Então, o que o STF disse? Olha, nós temos que excluir qualquer significado desse parágrafo 2º capaz de desaguar na proibição de manifestações, de debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de droga, né, ou qualquer substância desse tipo. Então, o plenário do STF concluiu que não pode ser utilizado esse parágrafo 2º do 33 como fundamento para a proibição de eventos públicos, como a Marcha da Maconha, né, que defende a legalização ou descriminalização do uso de entorpecente, porque isso ofenderia, né, dentre outros, o direito fundamental de reunião, né, que está previsto, inclusive, na nossa Constituição Federal, né? Então, é um direito legítimo de todos os cidadãos defender a descriminalização de um determinado ilícito penal. Quem quiser, veja a íntegra, né, dessa ADI, é bem interessante. O que mais, professora? Temos também o crime de cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado. Ele está previsto no parágrafo 3º do artigo 33, que eu coloquei aí para vocês no slide. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. E aí tem uma pena prevista de detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. O artigo 28 nós já estudamos, é o que fala do consumo
de droga, né? Criminaliza porte, o porte, a posse, trazer consigo, enfim, droga para consumo pessoal. Bom, aqui, você observando a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Portanto, nós temos uma infração de menor potencial ofensivo e vai ser julgada no âmbito dos juizados especiais criminais, né? No âmbito da 9.099. Aqui também não temos um crime equiparado a hediondo, não é um crime equiparado a hediondo, né? Sequer ele está abrangido pelas restrições a benefícios previstos no artigo 44 dessa mesma lei, como eu já mencionei, que nós iremos estudar ainda adiante. E vocês podem observar que ele contém os requisitos descritivos típicos da conduta do caput do 33, né, na modalidade entregar a consumo. Porém, nós temos mais alguns elementos especializantes, né? A eventualidade, a ausência de objetivo de lucro, consumo conjunto com pessoa do relacionamento, né? Então, em virtude do princípio da especialidade, não aplicamos o caput, né? Quando tiver esses elementos normativos especiais ou elementos especializantes, que são esses que eu vou falar já já sobre cada um deles, eventualidade, ausência de intuito lucrativo, etc., nós devemos aplicar, pelo princípio da especialidade, essa figura delituosa aqui do parágrafo 3º. Outra coisa, pessoal, aqui a pessoa a quem foi oferecida a droga, se consumir, ela não vai responder por esse parágrafo 3º. Ela vai estar caracterizado para ela o artigo 28, né? O consumo próprio da droga. A conduta aqui incriminada é oferecer, né? Oferecer droga. A conduta é oferecer. É você ofertar como presente, sem a intenção de venda. Ou seja, pessoal, de forma gratuita. Exemplo, é o João, sabendo que é o aniversário do seu amigo Marcelo, oferece a Marcelo um cigarro de maconha para que consumam juntos mais tarde na festa de aniversário de Marcelo. Então, aqui, né, nós temos o crime consumado. Por quê? Porque o consumo compartilhado é apenas o especial fim de agir do agente, é o dolo específico, né? A finalidade específica. É o consumo compartilhado, né? Ou é um crime que o resultado não precisa ocorrer para que ele esteja consumado. É um delito que se consuma com a simples oferta da droga. Não importa se essa oferta foi aceita pela pessoa do relacionamento do agente, se houve o consumo efetivo dessa droga, não importa. Ele está consumado com a oferta, né? E mais uma vez, em relação ao agente a quem foi oferecida a droga, não aplica o parágrafo 3º do 33, que nós estamos estudando. Aplica o artigo 28, né, da Lei de Drogas. Esse verbo, né, oferecer, que é o núcleo desse tipo penal, mostra para alguns, né, que o crime só estaria caracterizado se esse oferecimento fosse de iniciativa do próprio agente, né? Então, não abarcaria para alguns a hipótese do agente não oferecer a droga, mas que atende a uma solicitação de um terceiro do seu relacionamento, né? Entregando a droga para juntos, para consumo compartilhado. Por exemplo, estão 2 amigos conversando e um diz: ei, tu tem maconha? Vamos fumar um cigarro de maconha? Aí o outro diz: vamos. Então, o outro pede. E aí vai, entrega a droga para consumo compartilhado. O entendimento majoritário é que esse parágrafo 3º abrange não apenas, não somente a conduta daquele que oferece a droga para a pessoa do seu relacionamento para consumo compartilhado, né, quando é iniciativa do próprio agente,
mas abrange também as hipóteses que ele entrega a pedido desse terceiro, né, com quem junto ele vai consumir, né, desde que presentes, obviamente, os demais elementos do tipo penal. Vamos falar agora sobre esses elementos normativos especializantes, né? O que é que faz afastar a incidência do caput para que seja aplicado, pelo princípio da especialidade, esse parágrafo 3º do 33. São esses elementos. A eventualidade, o oferecimento da droga não pode ocorrer de maneira habitual, frequente, né? Porque senão estaria caracterizado o crime do caput do 33, né? Então, essa eventualidade tem que ser analisada, pessoal, do ponto de vista do sujeito ativo e não da pessoa, do relacionamento dele a quem foi oferecida a droga para o consumo compartilhado, né? Então, mesmo que a droga seja oferecida pela primeira vez a uma determinada pessoa, se ficar comprovado que essa mesma pessoa que ofereceu já havia oferecido drogas para consumo compartilhado a outras pessoas, e isso é habitual, vai estar caracterizado o 33 caput, né? Então, tem que ter essa eventualidade do sujeito ativo nessa conduta de oferecer droga à pessoa do seu relacionamento para consumo compartilhado. Tem que ter também, pessoal, a ausência do objetivo lucrativo, do intuito lucrativo, né? A tipificação desse crime está relacionada à demonstração de que o oferecimento da droga não foi feito com o objetivo de oferir qualquer lucro, seja direto, seja indireto, né? Então, não pode ter objetivo de lucro, né? Vai responder por tráfico de drogas quem oferece gratuitamente a droga visando futuros consumidores, ou seja, aquela pessoa que chega para pessoas do seu relacionamento e diz: experimentem aqui essa droga, olha aqui a qualidade, para depois vocês poderem me comprar e tal. Isso não caracteriza aqui o parágrafo 3º do 33, isso caracteriza o caput do 33, né? Então, não pode ter intuito lucrativo de maneira nenhuma. O que mais? Pessoa do relacionamento, né? Não é necessário, pessoal, uma relação de parentesco, né? Tem que ser uma pessoa conhecida, alguém próximo a gente, pode ser uma relação de amizade ou simplesmente de coleguismo, não precisa ter uma maior intimidade, né? Agora, se a droga for oferecida a alguém recém-conhecida pelo agente, que ele acabou de conhecer, vai estar caracterizado o caput do 33 e não esse parágrafo 3º, porque não vai estar presente esse elemento especializante. Que mais? Consumo compartilhado, né? O legislador colocou essa expressão para juntos consumirem. Então, aqui a gente tem o especial fim de agir do agente, como eu já falei, não precisa acontecer para que o crime seja consumado. Então, todos esses elementos recaem, o ônus da prova, né, comprovar que esses elementos não estão presentes, vai caber ao Ministério Público, né? Vai caber ao Ministério Público. Sempre, pessoal, o ônus da prova, né, com raríssimas exceções, o ônus da prova recai sobre o Ministério Público, a quem acusa, né? Sujeito ativo, aqui nós temos um crime comum, qualquer pessoa pode praticar essa conduta do parágrafo 3º, e como vocês também já sabem, é um crime contra a saúde pública, então o sujeito passivo é a coletividade e, secundariamente, a pessoa a quem foi oferecida a droga, né? Porque ela também é considerada uma pessoa prejudicada. Bom, causa de diminuição de pena ou também chamado, como se convencionou chamar, tráfico privilegiado, né? O parágrafo 4º diz: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Pessoal, apesar mesmo STF, STJ, vários doutrinadores se referirem a esse parágrafo 4º como privilegiadora, apelidando de tráfico privilegiado, tecnicamente aqui nós não temos um privilégio, não temos uma privilegiadora, né? Não temos um novo patamar mínimo e um novo patamar máximo de pena privativa de liberdade. Aqui o legislador prevê a possibilidade de diminuição de pena de 1/6 a 2/3. Então, não é uma privilegiadora, é uma causa de diminuição de pena, é uma minorante. Vai ser considerada na terceira fase da dosimetria, ok? E não na primeira. Se fosse privilegiadora, seria logo no início, né? Bom, apesar disso, nós vamos nos referir aqui como a maioria da doutrina e da jurisprudência convencionou apelidar esse tipo penal, certo? Então, nós vamos chamar aqui tráfico privilegiado, mas fica, ou minorado, mas fica aí a informação para vocês de que, tecnicamente, é errado chamar de tráfico privilegiado, porque aqui não é uma privilegiadora, e sim uma causa de diminuição de pena, ou minorante, né? Bom, o entendimento recente do STF é que esse crime não é hediondo, não é equiparado a hediondo, não tem natureza hedionda, certo? Então, não exige-se requisitos mais severos, por exemplo, para o livramento condicional, enfim, todas aquelas condições que vocês já estudaram, nós já estudamos, referentes à lei dos crimes hediondos e equiparados. Então, para o STF, esse daqui não é um crime equiparado a hediondo. Para o STF, dentre os crimes de tráfico, só o do 33 caput, parágrafo 1º, né? Dos crimes do 33, só o caput e o parágrafo 1º são equiparados a hediondos, né? E eles nós já estudamos. Bom, aqui, pessoal, com o pacote anticrime, nós temos... o cancelamento da súmula 512 do STJ. Com o entendimento, o STJ, nessa súmula, tinha o entendimento de que era um crime equiparado a hediondo, certo? Mas aí o STF teve um entendimento diferente, e com essa orientação dada pelo STF, o STJ foi obrigado a alterar o seu entendimento, e aí eles deliberaram pelo cancelamento da súmula 512, tá? Então, a súmula 512 do STJ está cancelada, esse crime não é equiparado a hediondo. E para sedimentar mais ainda esse entendimento, né, que esse entendimento acabou sendo positivado com o pacote anticrime, que incluiu lá no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na LEP, no parágrafo 5º, essa parte esse parágrafo 5º, dizendo: não se considera hediondo equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Então, tudo aquilo que nós estudamos sobre progressão de regime, quantos % da pena tem que cumprir para progredir de regime, etc., nada daquilo ali do 112 se aplica a esse... Nada que tenha, do 112 que tenha referência a hediondos se aplica aqui a esse parágrafo 4º, se aplica ao tráfico privilegiado. Por quê? O tráfico privilegiado não é considerado equiparado a hediondo. Então, nesse 112 da LEP também, né, vem reafirmar isso com o pacote anticrime. E, mais uma vez, nada que fale nesse 112 sobre que considere hediondez, nada se aplica a esse parágrafo 4º, né? Ele entra como um crime comum, né, não equiparado a hediondo. Quais são os requisitos, os pressupostos para a incidência dessa minorante, professora? Nós temos requisitos cumulativos, ok? Que a gente extrai aqui, ó, do próprio parágrafo 4º. O acusado, ele tem que ser primário, e aqui nós já conversamos sobre essa diferença entre primário e o não reincidente.
E o que eu quero que vocês percebam é que aqui é considerado não apenas o primário propriamente dito, mas também o não reincidente, ok? O não reincidente. Quem não lembrar, procura dar uma estudada para lembrar as diferenças entre um e outro, tá? Aqui entra não só o primário propriamente dito, mas também o não reincidente. Então, o acusado tem que ser não reincidente ou primário, ele tem que ter bons antecedentes, né? Bons antecedentes é quando não tem maus antecedentes, né? Ou seja, inquéritos instaurados, processos criminais em andamento, qualquer absolvição por insuficiência de prova, nada disso pode ser considerado como maus antecedentes, né? Porque viola o princípio da presunção de inocência, e aí eu remeto vocês a relembrarem a súmula 444 do STJ, né? E recentemente, ambas as turmas do STF entenderam que, e firmaram precedentes no sentido de que a existência de uma condenação anterior ocorrida em prazo superior a 5 anos, contado da extinção da pena, não poderia ser considerada como maus antecedentes, né? Então, diante desse entendimento, o que é considerado hoje maus antecedentes? É a condenação definitiva, né, com trânsito em julgado por fato anterior ao crime cuja pena esteja sendo verificada naquele momento, né? Pelo qual ele está sendo julgado naquele momento. Ou seja, embora exista um delito anterior, o trânsito em julgado da condenação dele decorrente pode ser posterior à prática do novo crime, no qual está sendo considerado como circunstância judicial desfavorável, né? É justamente isso que diferencia os maus antecedentes da reincidência. Porque na reincidência o trânsito em julgado deve ser anterior à prática do novo crime. Então, se o acusado comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior e ainda não transcorreu o lapso temporal de 5 anos, a reincidência deve ser levada em consideração como circunstância agravante, né? Enfim, eu remeto vocês a relembrarem esses institutos, não é o objetivo da nossa aula hoje. Que mais? Não dedicação a atividades criminosas, né? O que significa dizer? Significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de trabalho lícito, né? De atividade laborativa lícita, habitual, que ele não apresente a chamada personalidade voltada para o crime, né? Então, aquele crime de tráfico pelo qual ele está sendo acusado de ter cometido seria um evento isolado na vida dele, né? Então, tem que ficar demonstrado que esse acusado não faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas, né? Não é integrante de determinada associação criminosa. E aí, se o indivíduo é flagrado com uma grande quantidade, uma grande variedade de drogas, aí nós temos um indicativo de que ele é, sim, dedicado, ele se dedica a atividades criminosas, né? Porque não é normal que um traficante pequeno e que está fazendo isso eventualmente, foi a primeira vez na vida, ele está dando início às atividades de traficante com uma quantidade enorme, uma diversidade enorme de drogas. Não é assim que a coisa funciona, né? Agora, embora não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para fins de reincidência ou de maus antecedentes, esses inquéritos e essas ações penais em curso, elas podem ser utilizadas para formar a convicção do magistrado sobre o réu se dedicar ou não a atividades criminosas e afastar esse benefício do parágrafo 4º. Próximo requisito: não integração de organização criminosa. Organização criminosa, como vocês sabem, ela está prevista na Lei 12.850 de 2013, né? Que
que organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, né, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Bom, recordando isso, vejam que esse parágrafo 4º do 33 não traz nenhuma especificação quanto à natureza das infrações penais praticadas por essa organização criminosa. Então, o simples fato do agente integrar uma organização criminosa, seja que tipo for de infração penal que eles pratiquem, só o fato dele integrar uma organização criminosa já impede a incidência dessa causa de diminuição de pena, certo? Então, não importa se essa organização está voltada à prática de crime de tráfico de drogas ou de outras infrações penais de natureza diversa com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional, não importa. Pode ser qualquer tipo de organização criminosa voltada para a prática de qualquer infração penal com pena superior a 4 anos ou transnacional, de caráter transnacional. Bom, que mais? Para que o juiz não aplique essa minorante, ele precisa apresentar uma fundamentação idônea, né? Então, precisa, para afastar essa diminuição de pena, segundo o STF, é necessário uma fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do réu, né? E aí não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena, né? Princípio da presunção de inocência e a regra do indúbio pro réu. Essa causa de diminuição de penas, portanto, deve ser aplicada, se presentes esses requisitos cumulativamente, né? Não são requisitos alternativos, não é um ou outro, são requisitos cumulativos, precisam estar presentes todos esses requisitos sobre os quais eu acabei de comentar. O que mais? O Senado Federal, diante de uma decisão do STF que considerou inconstitucional a vedação à conversão em penas restritivas de direito, no caso desse tráfico privilegiado, diante desse entendimento do STF, o Senado Federal editou a resolução número 5, em 2012, que diz: é suspensa a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, né? Foi declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos desse habeas corpus. Eu vou voltar aqui para vocês, o artigo 4º, vocês vão ver que essa expressão está ainda aqui, ó. Eu vou até grifar. Tem aqui, ó, marca texto, olha só. Nos delitos definidos no caput no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, e aí tem essa expressão, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, e aí traz todos os requisitos que nós já conversamos, né? Desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Bom, essa expressão que eu acabei de marcar aqui para vocês, finjam que ela não existe. O Senado Federal, tá aqui, ó, suspendeu a execução dessa expressão. Então, essa vedação, o STF já considerou inconstitucional, certo? Então, pode sim, no caso do tráfico privilegiado, é possível sim a conversão em penas restritivas de direitos, certo? Quais são os requisitos, professora? Vamos relembrar? Vocês estudaram já isso em outras disciplinas de penal, acredito que penal 1 ou penal 2. Vamos lá. Os requisitos estão no artigo 44, incisos 1, 2 e 3 do Código Penal, né? Eles falam, o Código Penal fala que se for aplicada uma pena privativa de liberdade não superior a 4 anos,
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, vamos relembrar. Se o crime for culposo, não importa a pena aplicada. Se o crime for praticado, for doloso, e for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito. Se for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, se o crime é doloso, não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena que o juiz chegou, no caso concreto, na hora da dosimetria, a pena que ele chegou não supera 4 anos, ou seja, de até 4 anos, já estamos com esse requisito aqui cumprido, né? Estamos com esse requisito cumprido. Então, requisito do inciso 1. Se o crime é doloso, não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e não pode ser superior a 4 anos. E se for culposo, qualquer que seja a pena aplicada. Professora, o crime do tráfico privilegiado de drogas é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa? Não. Não é elementar do tipo penal do tráfico que seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Às vezes, muito pelo contrário, a pessoa acaba achando que está sendo muito bem tratada pelo traficante. Então, assim, nessa modalidade privilegiada, né, é possível que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não supere 4 anos. Vou até voltar aqui para vocês relembrarem a pena do parágrafo 4º. As penas poderão ser reduzidas de 1/6, 1/6 a 2/3. Nós podemos, então, pensar, olha só, é porque nós não temos aqui, o artigo 33 prevê lá uma pena. O artigo 33, caput, e o parágrafo 1º tem lá uma pena de 5 a 15 anos, né? 5 a 15 anos. Se, por exemplo, o juiz aplicar essa minorante aqui, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3. Então, digamos que o agente pegou a pena mínima, não tinha nenhuma circunstância judicial desfavorável do artigo 59 na primeira fase da dosimetria, não tinha nenhuma agravante, né? Então, ele praticou a conduta do caput e pegou a pena mínima de 5 anos. O juiz pode reduzir essa pena de 1/6 a 2/3 na terceira fase da dosimetria. E ela pode ficar abaixo do mínimo legal. Então, digamos que ela chegue se o juiz aplicar 1/6 em cima de 5 anos, reduzir a pena diminuindo 1/6 de 5 anos, ou melhor, perdão, nós temos 2/3, se o juiz pegar essa quantidade aqui, de 2/3, e diminuir a pena de 5 anos em 2/3, vai ficar aí, acredito que uns 3 anos e alguma coisa, ou menos. Então, fica menor do que 4 anos. Fica menor do que 4 anos. Então, é totalmente possível aqui, nós termos a presença desse inciso 1 do artigo 44. Se nós tivermos, temos que analisar também o inciso 2. O réu não for reincidente em crime doloso. Ora, para ele ter direito a esse benefício aqui do parágrafo 4º, ele tem que ser o quê? Não reincidente, né? De forma alguma. Como a lei coloca aqui primário, nós já vimos que ele tem que basta ser não reincidente, né? Também, não reincidente ou primário. Então, é totalmente possível aqui que esse inciso 2 também seja aplicável. E o inciso 3 também, né? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. É plenamente possível, né? Até porque o juiz vai verificar para poder
para poder aplicar essa diminuição de pena do parágrafo 4º, que verificar se o cara tem bons antecedentes, se ele não se dedica a atividades criminosas, não integra a organização criminosa, então é totalmente possível, né, que esses requisitos aqui também estejam presentes. Então, eu quis com isso demonstrar para vocês que é totalmente possível, na prática, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, né? Então, essa resolução do Senado, que suspende essa expressão que veda a conversão em pena restritiva de direito, não é apenas algo teórico. Isso acontece na prática, ok? Está aí demonstrado para vocês como isso é possível. É só você pensar na aplicação dessa privilegiadora, o juiz o cara pegar uma pena mínima prevista para o tráfico, né? A modalidade do caput e do parágrafo 1º prevê uma pena de 5 a 15 anos. Digamos que ele ficou com a pena de 5 anos. O juiz pode diminuir ainda essa pena de 5 anos em 2/3. Fica menor do que 4 anos. Ficando menor do que 4 anos, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ele não é reincidente, porque se fosse, ele não teria direito à privilegiadora, porque também é um dos requisitos da privilegiadora que ele não seja reincidente. E também pode estar presentes todos esses requisitos aqui do inciso 3, né? Então, é totalmente possível, sim, a conversão da pena privativa de liberdade para o caso do tráfico privilegiado em penas restritivas de direitos, certo? Então, pessoal, bons estudos para vocês. Próxima aula a gente continua falando sobre lei de drogas.